Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional. Estamos meditando no livro do Evangelho segundo Mateus. Estamos no capítulo 18. Chegamos no versículo 23. Estaremos falando sobre a parábola do credor incompassível. E é uma parábola de um ensinamento muito profundo e muito necessário para as nossas vidas. Vamos estar lendo a partir do versículo 23, que diz assim: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava e dizia: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, indignando-se, o seu senhor entregou-o aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Veja, um texto muito duro e um texto que mostra uma realidade muito forte para os dias de hoje. Nós vemos aqui algo que remete para interpretações. Existem interpretações diferentes desse mesmo texto. Eu quero tirar alguns detalhes aqui para a gente começar. No verso 35, o Senhor Jesus fala: "Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão." Então ele está falando do erro de um irmão com outro irmão. Ele também está colocando a questão do perdão de homens dentro de uma história onde o perdão ali são dívidas financeiras. Porém, no verso 23, o Senhor diz que o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com os seus servos. Verso 23, a última palavra aqui, as duas últimas. Seus servos. Então, essa parábola começa com servos, termina com Deus
fazendo o mesmo com irmãos em detrimento de outros irmãos. Essa outra palavra aqui, para conservo, ela não deixa de ser servo, porém a questão conservo é que este primeiro servo ele tinha uma posição acima desse de baixo. É como se fosse o líder dele. O outro era um servo do servo. E os dois, dentro dessa hierarquia, serviam ao seu senhor. Enfim, nós temos que chegar nessa conclusão, porque algumas pessoas vão passar uma ideia de que porque esse sujeito que recebeu o perdão foi mal com um sujeito que devia para ele foi para o inferno, ele não é salvo. E não dá para olhar desse jeito quando nós lemos essas palavras que o Senhor coloca: servo, prostrar, rogar, irmãos. Porque ser irmãos e ser servos não significa que você é perfeito e não erra. Muito pelo contrário. Não existe essa pessoa sem defeito que não erra. Só existiu um. E ele é o Senhor Jesus. Mas hoje já está na posição de Deus de novo. E fazendo ali o que a obra tenha o seu destino final. Mas aqui a parábola fala que o reino dos céus é semelhante a um senhor que resolveu ajustar a conta com os servos. Ele quis cobrar. Vou cobrar. O que vocês estão me devendo, agora vocês vão ter que me pagar. Não tendo ele, porém, com que pagar, né? E ele está falando de um homem, né? Que foi o homem devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é muito. Muito mesmo. Se der, eu vou até pesquisar aqui para a gente saber. Quanto vale 10.000 talentos de ouro? 10.000 talentos de ouro. Supõe-se que um talento romano é 32 quilos de ouro. É muita coisa, certo? Então o valor do ouro sairia 1.400.000 o quilo. Então o Senhor, o que a dívida desse homem era de aproximadamente 42.400.000 dólares. Uau! Muito dinheiro. Muito dinheiro. Uau, 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 uau. 42 milhões de dólares. Quanto dinheiro ele devia para o Senhor? 42 milhões de dólares. E aí, a oração dele, verso 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo pagarei. Você acha que ele pagaria? Paga não, paga não. Não paga. Mas ele recebeu uma ótima notícia naquele dia. Ele foi perdoado. Ele foi perdoado. O Senhor, verso 27, então, e o Senhor daquele servo compadecendo-se, né? Essa é uma palavra que tem sido nesses dias
eu tenho estudado ela, o compadecer, o compadecimento. O Senhor Jesus é alguém que compadece. A obra da cruz foi uma obra de quem compadeceu. E compadecer não pode ser aplicado apenas ao Senhor Jesus, porque faz parte de um chamado para nós. Nós precisamos ser pessoas que tenham compaixão, que podemos compadecer-se de outros. Você sabe, o incrédulo que está a caminho do inferno não pode fazer nada para salvar a sua vida, mas o Senhor pode usar as nossas vidas para abençoar este incrédulo. Então nós podemos compadecer destas pessoas que nada pode fazer. Como que nós fazemos isso? Em jejum, em oração, servindo, sendo servo, aproximando, estando para ajudar, para servir. O compadecer é grande demais dentro do reino de Deus. Tem poder. O compadecer tem poder. Porque de todo mundo que o Senhor Jesus compadeceu, ele abençoou. E ele compadeceu deste homem, perdoando uma dívida de 42 milhões de dólares. E disse para ele ir embora, não devia mais nada. Isso é realmente muito grande. Mas a história continua. Saindo, porém, aquele homem, verso 28, o perdoado aqui. Saindo, porém, aquele homem, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, quer dizer, era um servo abaixo que ele, que lhe devia 100 denários. Quanto vale 100 denários hoje? Bom, um denário hoje está sendo aproximado de 87 dólares. Então, 100 denários, né? Logo, 100 denários daria quanto? 870 dólares. 87? Não. 8.700 dólares. É um bom dinheiro também. É um bom dinheiro. Porém, né, nada que se comparar com 42 milhões. Se você for falar, poxa vida, eu posso pagar 8.700 se você me der um tempo para processar, para trabalhar. Mas aí, este conservo devia 100 denários para aquele homem que foi perdoado de 42 milhões de dólares. E ele agarrava e sufocava o homem dizendo: paga o que você me deve. Hoje é dia de cobranças, paga o que você me deve. Logo aquele conservo, ele repete as palavras que ele mesmo tinha usado. Ele no verso 29 diz: então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, o implorava. Olha a mesma oração: sê paciente comigo, eu te pagarei. O que ele deveria ter feito? Olha, você deu sorte, que hoje eu fui perdoado da minha dívida, então eu vou perdoar você também. E os dois abraçavam, e olha que bênção, o reino de Deus num dia ganhou dois homens que a dívida estava matando, mas agora eles estão livres da dívida. Verso 30. Ele, entretanto, não quis. Antes, impondo-se, o lançou na prisão para que pagasse a dívida. Meu Deus. Aí, olha só, vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então outras pessoas viram aquilo e ficaram indignados. Chamou o senhor e falou: sabe aquele servo que o senhor perdoou 42 milhões de dólares? Sim, lembro dele, sim. Pois é, o conservo dele devia 100 denários para ele. Disse que ia pagar, pediu um tempo, implorou, mas ele não perdoou, não. Pegou o conservo e jogou na cadeia.
o Senhor ficou muito mal. O Senhor ficou muito zangado. Então o Senhor, ele foi lá, verso 34, indignando-se, o seu Senhor entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Veja que coisa, né? Os verdugos são os perturbadores da alma. Ele voltou atrás do perdão. E termina dizendo, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um ao seu irmão. Isso aqui traz uma base para algumas pessoas dizer que você pode perder sua salvação, o que eu não acredito. Mas se alguém que está me ouvindo crer assim, eu respeito sua fé. Eu só não acredito que alguém que te dá a vida eterna pode tomar. Deus. Mas então como que explica uma parábola dessa? Vamos tentar observar agora essa palavra do jeito que o Senhor quis passar ela. Então, para isso, a gente não vai propor aqui dinheiro e nem denário, nem ouro. O Senhor Jesus está falando que o reino dos céus é semelhante a isso. Então, ele não está falando de coisas naturais. E quem é este que devia 100 mil, 10 mil talentos? Isso aqui era um homem pecador. Eu e você, nós fomos salvos. Amém? Glória a Jesus. Mas se você está me ouvindo e ainda não foi salvo, você tem essa dívida. 10 mil denários, 42 milhões de dólares é a nossa dívida relacionado a Deus. De repente você pensa assim, mas então um trilionário pode pagar essa dívida. E aí ele não tem mais nenhuma culpa com Deus. Não, porque não é esse dinheiro. Esse dinheiro é só para dar um exemplo. O valor é muito maior. É um valor de uma vida. Você não consegue gerar uma vida e devolver para Deus. Então, o que acontece? Essa é a nossa dívida que nós devemos para Deus, porque na nossa vida há muitos pecados. Mas o Senhor lá na cruz perdoou. E quando nós o encontramos, ele nos lavou com seu sangue. Então agora nós somos não só perdoados, como também nós somos lavados e redimidos. A partir de então, nós somos nascidos de novo, nós somos filhos de Deus, nós não devemos nada para Deus, Deus não pode nos matar, Deus não pode nos impor o juízo da morte. Por quê? Porque nós temos paz com Deus. E como que nós conseguimos paz com Deus? Por meio de Cristo Jesus. Então, esse perdão não foi simplesmente, olha, rapaz, eu vou desconsiderar a dívida. Não, o Senhor Jesus pagou por nós. Ok. E aí, a partir daí, nós temos agora uma história dentro do reino de Deus. Existem irmãos e irmãs que vão ter problemas pessoais comigo. De iras, de mágoas. E o que vai acontecer? O Senhor espera que eu os perdoe, ainda que eles estejam errados. Mas como alguns não vão perdoar e vão levar até as últimas consequências suas mágoas e dores, o Senhor vai um dia tratar com eles e falar: você recebeu o perdão genuíno e não liberou o perdão para o seu irmão. Aqui agora, isso já está falando de uma consumação do século, não tem mais ninguém vivo. Nesse caso aqui, você já foi arrebatado ou morreu, né? Você e essas pessoas, e eu e todo mundo. E ali então o Senhor vai falar: você podia agora receber um grande galardão, uma festa que eu tenho preparado. Mas não, você vai
ficar na prisão. Sua alma vai ser atormentada, porque você devia perdoar e não perdoou. Existem ainda outros caminhos aqui no livro de Mateus que o Senhor fala disso. Não foi só aqui. Nós já usamos lá para trás. Procura lá saber, né, quem é o teu adversário que está a caminho e tal. Agora eu não lembro se falamos, se ainda vamos falar, mas se vamos falar é maravilhoso. Que aí a gente reforça aqui essa palavra aqui. Então, a nossa vida aqui cristã, o Senhor diz ali, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você sabe, dentro de todas as bem-aventuranças, a única prática que a gente vai ter é a misericórdia. Até ela, né? Não a única das 8. Mas as 5 primeiras, que ali é humilde de espírito, chorar, aquela outra... manso, fome, sede e justiça. Essas coisas é um mover do Espírito em nós. E todas essas coisas vão mover nosso espírito para quê? Para a gente ser misericordioso. E quando formos misericordiosos, nós vamos alcançar a misericórdia. Esse homem aqui, ele não foi misericordioso. Por isso que ele não está alcançando a misericórdia. Por isso que ele é incompassivo. O credor ali, ele é incompassivo com este homem. Porque ele ganha algo gigante e não entrega algo mínimo. Presta atenção, antes de achar que você é melhor que alguém, antes de achar que você está acima de alguém, antes de achar que você tem o direito de se zangar e ficar magoado com alguém, olhe para o tamanho do perdão que você recebeu. Para que isso não seja um laço no seu, na sua primeiro instante ali celestial, que é um tempo chamado de 1000 anos, de milênio. Então que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude e que nós venhamos em nome de Jesus sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. Então eu oro para que você receba de Cristo aquilo que Cristo tem para a sua vida. Em nome de Jesus, fica na paz, seja muito abençoado, em nome de Jesus. Amém e até amanhã.